Vamos, vamos dar uma boa noite a todos, né? E estamos aqui para mais uma palestra da noite, sempre na presença de Jesus, de Deus e dos nossos mentores espirituais. E antes da palestra, gente, vamos mentalizar, assim, eu gosto de, sabe, assim, de abrir um tipo de um caminho, de um relacionamento, que é para a gente tirar os pezinhos, mas eu gosto de falar as patinhas do chão, porque muitas vezes, né, nós temos pé e outras vezes temos patinha. Então, gente, vamos nos concentrar somente nesse momento. Vamos fechar os nossos olhos ou não, depende de cada um. E vamos respirar lentamente, gente. Vamos respirar lentamente, que a respiração nos ajuda a nos encontrar. Vamos respirar mais uma vez. E assim, vamos nos concentrar no aprendizado de hoje. Pedindo ao nosso Mestre Jesus, sabe que eu me emociono, né, gente? Pedindo ao nosso Mestre Jesus que nos ampare e que nos dê proteção hoje e sempre. Vamos nos ligando aos nossos mentores individuais, este amigo, companheiro de todas as horas. Vamos nos ligando à espiritualidade aqui presente, sempre nos envolvendo nesse aprendizado de amor. Vamos até Jesus, nosso Mestre amado, convidando ele a adentrar na nossa reunião, aonde estivermos, iluminando com uma luz azul intensa, preenchendo todos os ambientes, forrando pisos, paredes, tetos, beneficiando a todos, com muita paz, harmonia e tranquilidade. E assim, sereno, vamos à prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, como assim nós devemos perdoar a todos que nos têm ofendido. E não nos deixe, Pai, cairmos em tentação, mas liberta-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja hoje e sempre. E assim, Senhor, vamos receber com muito carinho a nossa irmã Letícia, falando sobre o tema Jesus na casa de Zaqueu. A palavra é sua, querida irmã, e boa palestra. Legal. Boa noite. De antemão, eu quero agradecer ao Alberto pelo convite. Como eu digo sempre, estou aqui para explanar a mensagem. Eu não sou palestrante, mas falar de Jesus é uma coisa que desperta em nós sempre a vontade de participar e de estar sempre contente quando nós somos convidados. Eu só tenho mesmo a agradecer, porque eu tenho a certeza que quem vai sair ganhando muito com o convite e com o aprendizado que eu vou adquirir através de vocês sou eu. Então, meu muito obrigado, que Jesus nos proteja, nos ampare e sempre esteja do nosso lado, nos mostrando qual o verdadeiro caminho a seguirmos. Então, como disse, já falou a respeito do capítulo, é o capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, página 205, Jesus na casa de Zaqueu. Eu vou fazer a leitura do Evangelho e depois eu listei em um livro algumas passagens do que aconteceu no período que Jesus esteve presente na casa de Zaqueu. Mas primeiro eu vou fazer a leitura da mensagem do Evangelho. Dando início, é o item 4, Jesus na casa de Zaqueu. Jesus, tendo entrado em Jericó, passava pela cidade e havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, que, tendo vontade de ver Jesus para conhecê-lo, não podia por causa da multidão,
multidão, porque ele era muito pequeno. Por isso, correu à frente e subiu a um sicômoro para vê-lo, porque ele devia passar por ali. Jesus, tendo chegado a esse lugar, olhou para cima e, tendo visto, lhe disse Jesus: Zaqueu, apressai-vos em descer, porque é preciso que eu me aloje hoje em vossa casa. Zaqueu desceu logo e o recebeu com alegria em vossa casa. Zaqueu desceu logo e recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuraram, dizendo: ele foi alojar-se na casa de um homem de má vida. Vê, introdução, artigo Publicanos. Entretanto, Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, lhe disse: eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, no que quer que seja, eu lhe restituirei em quádruplo. Sobre o que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para procurar e para salvar o que estava perdido. E tem uma passagem no Evangelho que Jesus diz que nenhuma ovelha do seu rebanho se perderá. Não é assim? Então, gente, Zaqueu era um cobrador de impostos, como bem nós ouvimos aí na mensagem. E, por ele ter adquirido, assim, muita riqueza a partir daquilo que ele fazia, as pessoas não gostavam dele e não confiavam nele. Mas Jesus, como ele vê tudo e sabe de todas as coisas, naquela passagem que ele fez por ali, que quando Zaqueu subiu uma árvore, no tronco da árvore, para ver a passagem de Jesus, ele pôde perceber que, apesar de tudo o que diziam a respeito de Zaqueu, ele não era um homem de coração ruim. E por isso, ele fez questão, mesmo ouvindo as críticas, que as pessoas murmuravam por ver Jesus hospedado na casa de Zaqueu, ele preferiu estar ali, porque de perto ele iria conhecer Zaqueu muito mais, né? E lá chegando, Zaqueu logo se propôs a uma mudança de vida, e para que ele pudesse mudar, ele mostrou que ele estava arrependido de tudo aquilo que ele fez, né? De ter subornado as pessoas, e mesmo com o ganho que ele tinha sendo cobrador de impostos, assim mesmo ele ainda tinha aquela parte que ele tirava, e assim ele pôde cada vez mais multiplicar a sua riqueza. Mas, para que ele pudesse seguir Jesus e mostrar-se arrependido de tudo aquilo, foi preciso que ele dissesse que ele estava pronto a restituir o que ele tirou dos outros, e, mesmo do que era dele, ele estava se propondo a dar metade do que pertencia a ele. Então, Jesus quis mostrar que, assim, a partir de todo o mal que ele havia feito, mas ele também era um filho de Deus. E, por ser filho de Deus, todos nós temos essa oportunidade de mudança. Nós mesmos, com certeza, estamos tendo essa oportunidade a partir do momento que nós conhecemos a doutrina dos Espíritos. Nós sabíamos que Deus era maior de todas as coisas, que Ele queria o nosso bem, que para nós mudarmos era preciso seguir o caminho sem nenhuma restrição, mas muitos de nós não entendíamos, porque dizíamos assim: Deus é bondoso, é misericordioso, Ele sabe o que nós precisamos para a nossa mudança, mas nós também questionávamos. Por que um Pai de bondade, tão misericordioso, Ele deixava que muitas pessoas vivessem
na opulência, enquanto outras nós víamos que tinha uma situação muito difícil. Enquanto que na mesa de uns sobrava as refeições para jogar aos porcos, aos animais, na mesa de outro nem um pão tinha para se alimentarem. Então, nós ainda ficávamos assim preocupados, porque Jesus ama mais um do que o outro. Mas, na verdade, quando nós passamos a estudar a doutrina dos Espíritos, nós vimos que não era dessa forma que nós pensávamos. Que Jesus é bom, é misericordioso, e tudo aquilo que nós achamos que é ruim na nossa caminhada, ele não tem culpa nenhuma. Nós é que somos culpados de tudo aquilo que nos acontece. Nós é que não sabemos fazer uso do que ele nos proporciona. E então, foi o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu, ele errou muito, mas chegou um momento que ele queria, porque queria encontrar com Jesus. Mas quando ele pensava nesse encontro, é porque ele já ouvia muitos falarem a respeito de Jesus, e ele queria ver de perto, para que daí ele pudesse sentir, e a partir pudesse fazer uma mudança na sua vida. E foi o que ele fez. Tem até uma música que diz assim, como Zaqueu, que eu quero subir o mais alto. Então, Jesus nos proporciona mudança sem precisar de subir tão alto. Mas que nós percebamos que nós erramos e que nós precisamos nos corrigir. Né? Porque os cobradores de impostos, até hoje existe a cobrança de impostos, só que nós não ficamos satisfeitos com essas cobranças, porque eles não retribuem de acordo com aquilo que ele cobra de cada um. Nós queríamos que essas cobranças de impostos viessem nos auxiliar de uma maneira diferente, né? E que a gente vê que não é dessa forma, deixa muito a desejar. E naquela época, que além de deixar a desejar, Zaqueu ainda tirava muito das pessoas, né? Porque tinha o dele, mas com certeza ele conseguia uma outra parte daquilo que ele prestava conta. E as pessoas, com isso, foram antipatizando e criando uma resistência em relação a Zaqueu. E aí, as pessoas não gostavam dos publicanos porque eles tinham esse comportamento, agiam dessa forma. E Zaqueu era um publicano. Né? E então, eu, fazendo a leitura da mensagem de Zaqueu, de Jesus na casa de Zaqueu, eu pontuei aqui no livro Roteiro Sistematizado para o Estudo do Evangelho, algumas passagens que nos mostram, na realidade, o que Jesus, tem umas perguntas, tem resposta, para que nós percebamos como Jesus viu Zaqueu e de que forma Zaqueu passou a agir a partir do momento em que ele conheceu Jesus. Nós sabemos que existem vários Zaqueus ainda em nosso meio, que tem essa atitude desnecessária, pensa só neles, né? O orgulho, a ambição, a ganância, faz com que desconheçam até a presença de Jesus e que veja assim, que aquilo que nós não queremos para nós não devemos dar ao outro. Se eu não quero que alguém tire nada de mim, então eu não posso tirar de ninguém. Né? E nós temos que aprender a ver o outro como nós mesmos. E talvez se ele tivesse postura, ele não seria tão antipatizado, tão julgado. Às vezes nós julgamos que, ouvindo, que nós não precisamos julgar o outro para que nós não sejamos julgados
mas nós continuamos porque ainda não, nós ainda não somos, assim, pessoas ainda livres do erro. Nós estamos buscando sairmos desse erro, mas ainda não conseguimos, né? Mas nós vamos conseguir, porque eu creio que muita coisa nós já conseguimos. E liberar todo esse erro de nossas vidas é o que nós estamos em busca. E aqui nesse livro, que eu pontuei algumas partes do que fala a respeito de Jesus na casa de Zaqueu, aí tem uma colocação que fala sobre os publicanos. Os publicanos eram cobradores de impostos, pessoas que viviam de regras e obtinham grandes lucros em negócio, poucos inescrupulosos, sendo, por isso, reprovados e desprezados pelos judeus. Então, os judeus, eles não admitiam esse tipo de comportamento, né? Eles achavam que os publicanos iam longe demais, prejudicando o outro, mas eles não importavam com a postura que eles tinham. E aí tem uma pergunta: como nós podemos interpretar a excessiva curiosidade de Zaqueu em ver Jesus? Por que Zaqueu queria ver Jesus? O que é que ele pensava em tirar daquele encontro com Jesus? E responde assim, dizendo que, sabendo da natureza do ensinamento de Jesus, baseado na justiça, na caridade, Zaqueu talvez afligia-se por reconhecer o mau uso que fazia de sua vida e de sua riqueza, e desejo de dar ambas um novo sentido, buscava encontrar o Mestre. Essa era a finalidade que Zaqueu tanto buscava encontrar Jesus. Mas ele tomou essa atitude de subir na raiz dessa árvore porque ele era um homem de estatura pequena. E a multidão que seguia Jesus era tão grande que precisou ele fazer isso para que visse Jesus. Mas Jesus, na sua bondade e sabedor de todas as coisas, ele olhou e pediu que ele descesse. Embora sendo julgado pelas pessoas, Jesus preferiu ficar ali alojado na casa de Zaqueu. E então, a consciência de Zaqueu acusava, assim, o mau uso da riqueza, a injustiça que ele vinha fazendo, a falta de caridade, né? E o desejo dele de estar devolvendo aquelas pessoas que ele tirou, que algo do que possuía, e ainda dividiu o que era dele, veio a partir do momento que ele tomou conhecimento de quem era Jesus e qual a atitude que Jesus tinha, de que Jesus falava, e aí ele fez tudo isso para que ele pudesse encontrar Jesus, né? E então, a partir daquele momento que Zaqueu encontrou Jesus, ele passou a ter uma atitude totalmente diferente na forma de agir. Ele foi tocado pela misericórdia, pela presença, as energias que Jesus passava para as pessoas. Aí ele foi tocado naquele momento e passou a ter pensamentos diferentes e a querer agir diferente, né? E ali as pessoas que presenciavam tudo aquilo, eles só faziam era criticar, porque eles ainda não aceitavam a postura que Jesus teve em estar hospedado ali na casa de uma pessoa que todo mundo criticava e que todo mundo dava o nome de uma pessoa de má fé, de má vida. Mas Jesus, sábio, né, ele via de uma maneira totalmente diferente. Então, Jesus sempre buscava a companhia daqueles que
As pessoas dizem assim, é errado, mas não é assim o termo errado. Mas aquelas pessoas que precisavam realmente da sua companhia, que apesar de agirem de forma desonesta, mas o coração era um coração que estava sujeito a mudanças. Como o Zaqueu, ele estava sujeito a mudar. E por isso, a partir do momento que o Filho do Homem teve como hóspede na casa de Zaqueu, a vida de Zaqueu teve uma mudança, assim, tremenda, né? Porque Zaqueu, de imediato, ele reconheceu que seus bens seriam de grande valia, mas para estar, assim, matando a necessidade daqueles que precisavam, antes ele não pensava desse jeito, mas a partir dali, ele viu que seus bens iam servir muito para isso, né? E para cobrir também os prejuízos que ele havia dado a muitos. E aí ele não pensou duas vezes. Ele logo se colocou mostrando arrependido e pronto a fazer algo que viesse auxiliar naquilo que ele errou a vida inteira, mas que tinha chegado o momento da mudança. Quando nós pensamos que precisamos mudar, já é um grande passo que nós estamos tendo para estar diante dos ensinamentos de Jesus, porque a nossa mente, ela é que conduz os nossos passos, é que nos mostra que é necessário a nossa mudança. Se nós erramos hoje, amanhã nós podemos mudar. Deus nos dá a oportunidade de não ser o mesmo a vida inteira, né? Errando, mas buscando os acertos. E aí, muitos dizem assim, e por que se sabe que nós temos um Pai de bondade que sempre foi amor e misericórdia? Nós ainda continuamos errando. É porque nós ainda habitamos um mundo de expiação e provas. E nós ainda não conseguimos nos aperfeiçoar. Tanto que nós estamos em busca de um mundo regenerado. Aqui bem, mudemos, porque nós sabemos que os espíritos que virão habitar esse mundo são espíritos que pensam totalmente diferente da gente. São espíritos que já estão envolvidos em amor, são espíritos que pensam no bem do outro e eles estão prontos a, cada dia mais, mostrar àqueles que ainda têm a oportunidade de ficar no momento vendo essa mudança, que é preciso mudar. Nós precisamos mudar. Nós não precisamos falar. Nós precisamos praticar. E essa mudança que fez com que Zaqueu tomasse essa decisão. Alguém olhar para ele e um dia ver que ele não era mais aquele homem de má vida, mas que a partir do momento que Jesus se escolheu estar com ele na sua casa, ele teve a oportunidade dessa mudança. E nós estamos tendo a oportunidade a todo momento. Jesus está em nossa casa, Jesus está em nossa vida, em nossa casa mental, a todo momento. Todos os momentos. Ele pode não estar assim, como foi que ele se apresentou a Zaqueu, mas ele está nos nossos pensamentos. E ele nos mostra a necessidade dessa mudança, a partir dos exemplos. Hoje nós podemos observar Jesus nas atitudes dos bons, daqueles que querem fazer o bem. Nós podemos observar os feitos de Jesus na própria natureza.
Porque a natureza tem coisa muito bela, muitas coisas bonitas. E aí a gente olha e podemos ter certeza que aquilo não foi feito pela mão do homem. Antes que o homem pudesse pensar, uma força maior pôde intuí-los e mostrar quanta beleza. E quem é o Senhor de tantas coisas belas? Quem é que nos mostra tudo isso? Jesus. E foi esse Jesus que estava pronto para ajudar Zaqueu naquele momento tão sublime da hospedagem dele na casa do Zaqueu. E aí tem uma pergunta assim, o que mudou na vida de Zaqueu a partir do encontro com o mestre? O destino que ele passou a dar sua própria vida, pois antes cuidava apenas dos próprios interesses, de acumular bens, passando depois a preparar faltas cometidas e dividir a sua riqueza com os necessitados. Antes de encontrar Jesus, o que é que ele pensava? Ele pensava só no bem-estar dele, de querer mais e mais e mais. Só pensava nos bens, mas não pensava na parte espiritual. Mas aí, quando eu falo a questão dos bens, eu quero fazer assim uma ressalva que eu creio que todos que estão nesse momento ouvindo os meus comentários já têm essa certeza, que Jesus, ele não condena a riqueza de ninguém. Nunca condenou. Mas a questão que ele observa em todos nós é de que forma nós usamos aquilo que nos é permitido por ele. Né? Porque muitas pessoas podem ser possuidores de grandes riquezas, mas o que importa naquele momento é de que forma eles irão fazer uso dessas riquezas. É isso que importa para Jesus. Não é querer ter para pisar o outro, para humilhar, para mostrar que tem bem mais e que aquele que é pequeno diante do orgulhoso não tem significado nenhum. E Jesus nos ama por igual. É justamente por isso que ele sempre está nos dando a oportunidade de mudança. E a oportunidade de... Quando nós encontramos com Jesus, o que é? E nós encontramos com Jesus, sim. Como é que nós encontramos com Jesus? Quando nós passamos a pensar nas virtudes que ele nos deixou, do amor, na caridade, no perdão, em saber que nós somos matéria, mas que nós estamos em matéria, mas que nós somos espírito. E que, portanto, nós precisamos olhar essa parte espiritual, porque a matéria, um dia ela vai ficar por aqui, mas o espírito, ele vai retornar à parte espiritual. E lá chegando, com certeza, nós vamos ter que prestar conta dos nossos atos. Então é melhor que nos trabalhemos hoje, que busquemos ter uma atitude de querer encontrarmos com o nosso mestre enquanto é tempo. Porque quando daqui partirmos, e ao prestarmos conta dos nossos atos, o que foi que nós fizemos, de tudo aquilo que foi colocado em nossas mãos, o que foi que nós fizemos do compromisso que nós honramos diante do Pai para que tivesse oportunidade reencarnatória e viéssemos em busca dessa mudança, aí vai chegar o momento, que nós já ouvimos a história do pobre e do rico. Nós ouvimos a história também da rainha de Halveri,
que ela era rainha aqui, mas chegando lá, ela pôde perceber que os subordinados dela aqui no planeta Terra estavam bem melhor do que ela ao chegar do outro lado da vida. Por quê? Porque ela reinava aqui, mas ela era subordinada. Por que subordinada? Porque ela usou todos os seus subordinados para se ostentar diante do outro, mostrar que ela tinha poder. Mas o poder dela lá não tinha tanta valia. Então, aí, o fato de nós buscarmos nos melhorar agora, de ver onde mudamos, eu creio que todos nós mudamos. Aí as pessoas dizem assim, mas na hora de que nós estamos explanando a mensagem do Evangelho, parece que nós já estamos prontos. Nós não estamos prontos. Nós estamos mostrando o que a mensagem nos mostra para o nosso crescimento moral e espiritual. Mas com isso nós não estamos querendo mostrar que nós estamos prontos, mas que nós estamos em busca do melhor, né? Nós estamos buscando nos melhorar cada dia mais. E é no Mestre que nós espelhamos. Porque se Jesus hoje chegasse diante de nós, que atitude teríamos? De que forma iríamos recebê-lo? Né? Porque diante do mundo que nós vivemos, nós não sabemos que trataríamos ele como nós comentamos nas nossas explanações, no nosso bate-papo com o outro. Nós não sabemos se agiríamos assim. Nós vamos precisar estar no lugar para sentirmos se realmente nós atingimos esse grau. Se nós somos capazes de adquirir êxito com os ensinamentos do Mestre. E dando continuidade, mais algumas coisas listadas aqui do encontro de Jesus com Zaqueu. Aí pergunta assim, qual o sentido da palavra salvação usada por Jesus? Jesus referia-se ao esclarecimento que lograra alcançar o espírito de Zaqueu, a caminhada que iniciava em direção ao reino de Deus através do auxílio ao próximo. Né? Esse foi o sentido da palavra salvação, usada por Jesus diante de Zaqueu. E ele disse mais, essa casa recebeu hoje a salvação, porque também esse é o filho de Abraão. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós. Cabe a cada um fazer êxito e ter o prazer da misericórdia divina de ser o nosso Pai. Porque sendo nosso Pai, nós somos seus herdeiros. E como herdeiros, devemos trabalhar dentro da mensagem que ele tem nos ensinado. Porque as pessoas dizem assim, que Jesus vai voltar, mas Jesus não está distante de nós. Ele sempre está presente em nossas vidas. O que seria de nós se ele não estivesse presente em nossas vidas? Porque às vezes nós nos pegamos em situações muito difíceis. E aí, nós pensamos um pouco em tudo que nós temos estudado, em tudo que o Evangelho tem nos mostrado, e outros livros que faz parte dos ensinamentos. Aí nós pensamos, quando analisamos toda aquela situação, nós voltamos aos ensinos do Evangelho e dizemos assim,
que nós temos que ter paciência e que nós vamos conseguir essa mudança, né? Então, o que é que nos ensina hoje essa lição de Zaqueu? Ela nos ensina que a riqueza tanto pode ser causa de atraso, como de elevação espiritual, conforme a destinação que damos a ela. Porque quantas pessoas tem que a gente diz assim que a riqueza é uma prova difícil? É. Por que a riqueza é uma prova difícil? Porque tudo que eles procuram de material, eles dispõem. Então, por isso que é difícil. E muitos que se vê nessa situação aí de ter tudo, eles dizem que tem tudo, mas talvez não. Falta muito, porque eles precisam, na verdade, conhecer os ensinamentos do Pai e saber que a riqueza foi dada para ser usada em prol dos necessitados. No caso, tem pessoas, grandes empresários aí, que dá o sustento a muita gente e que eles são pais de família que trabalham, levam o sustento no final do mês para os seus filhos, para a sua família, mas que eles também tratam bem, tratam com respeito, porque, assim, o respeito, ele não é só para quem é rico que tem que ter o respeito pelo outro, não. Todos nós temos que ter respeito pelo outro, né? O respeito é uma coisa muito grandiosa, porque se nós queremos ser respeitados, nós precisamos respeitar. Então, aquele que usa a riqueza com respeito, com dedicação, que usa para dar subsídios àquele que não tem, mas que não usa para humilhar e nem para pisar ninguém, então não tem por que ser criticado assim, mas fulano é rico e por isso ele está longe da salvação. E nós sabemos até então que nem a própria religião salva ninguém. O que nos salva são os nossos atos, as nossas atitudes, a nossa forma de agir. O que nos salva é saber que Jesus veio cumprir uma missão. Ele passou por muitas coisas, mas ele conseguiu cumprir a missão que o Pai mostrou que deixou para que ele cumprisse. E nós? Nós precisamos cumprir essa missão também? Claro que sim. Nós precisamos cumprir essa missão, né? E está em nossas mãos. Nós temos, assim, uma grande riqueza, porque tem pessoas que pensam que ser rico é só ter dinheiro. Mas não é. Nós temos uma das grandes riquezas, que é essa riqueza espiritual, né? Mas, para saber o quanto é grande essa riqueza, nós precisamos saber que nós, tanto quanto o outro, estamos sujeitos a tudo. Vai depender de nós. Tudo vai depender de nós. E tanto depende que nós estamos vendo a oportunidade que Zaqueu teve na vida. Ninguém nunca imaginou uma coisa dessa para ele. Porque um ser sempre criticado, sempre mal visto, nós temos a mania de julgar muito, nós julgamos demais, né? Mas nós não temos o potencial de Jesus, justamente por isso que nós não devemos julgar tanto. Ele não julgava, ele via, ele entendia, como entende. Ele sabe de todos os nossos pensamentos. E antes que nós venhamos a colocar determinadas atitudes em prática, ele já é sabedor de todas as coisas. Então, que nós nos baseemos
nesse texto, onde fala de Zaqueu, e possamos perceber que todos nós temos oportunidade de mudanças, né? E se nós temos essa oportunidade de mudanças, então vamos aproveitar, porque nós precisamos aproveitar para que a nossa bagagem, no nosso retorno, seja uma bagagem que vá servir para aquilo que nós viemos em busca. Porque nós viemos buscar reparar aquilo que nós deixamos, que nós não deixamos no caminho certo. Nós não conseguimos cumprir com o nosso prometido diante do nosso momento reencarnatório. Então, aqui nós estamos, quando nós viajamos para alguns lugares, nós não levamos roupas de acordo com o lugar que nós vamos estar, então, nós precisamos também levar nessa bagagem do nosso retorno para a parte espiritual o que vai condizer com os ensinamentos que o mestre deixou para que nós seguíssemos. Então, essa oportunidade de mudança é onde nós vamos rever nossas atitudes, onde a nossa consciência vai fluir de uma forma mais correta, onde nós vamos perceber os nossos erros, as nossas imperfeições, porque às vezes tem pessoas que erram, muitos de nós erramos, mas achamos que está correto. Então, a nossa consciência ainda não fluiu para as mudanças necessárias, né? É preciso ter um pouquinho de esforço para que nós cheguemos a esse patamar de ver nossas atitudes, nossa consciência, nossos erros, imperfeições, né? E como Zaqueu nos esforçarmos e irmos ao encontro de Jesus. Ele nos convida a todo momento. Deixar aquilo que é pequeno demais, que não vai nos trazer nenhum êxito, de lado e procurarmos sermos melhor. Nós estamos aqui para ser melhor. Aí, quando eu digo assim, melhor, não é melhor do que o outro. É melhor em nossas atitudes diante daquilo que o mestre nos propõe. É essa melhoria, não é melhor para nos ostentarmos que o outro é pequeno, mas nós nos achamos grandes. Não é dessa forma. É da forma de estarmos prontos a buscar, seguirmos as propostas de Jesus. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode, viu, gente? Eu nem lembro mais o momento que termina a reunião. Qualquer coisa, Alberto, você pode dar um toque para eu não ultrapassar. Então, assim, eu separei aqui um parágrafo no Evangelho sobre os publicanos. Eu vou ver se eu encontro, porque meu neto viu aqui estudando de tarde, ele foi ligeirinho, porque ele gosta de ver o Evangelho, ele disse que o Evangelho é de Adalberto. Aí ele vai logo ligeiro pegar o Evangelho. Ele pegou aqui nessa parte dos publicanos, assim, com mais ênfase. Diz, os publicanos se chamavam, na antiga Roma, os cavaleiros arrematantes das taxas públicas, encarregados do recolhimento dos impostos de rendas de toda a natureza, seja na própria Roma, seja em outras partes do Império. Eles eram análogos os arrematantes de impostos gerais do antigo regime da França, e tais como existem ainda em certas regiões. Os riscos que eles corriam faziam fechar os olhos sobre as riquezas que frequentemente adquiriam, e que em muitos eram produtos de exceções e de benefícios escandalosos. O nome de publicanos se estendeu mais tarde
a todos aqueles que tinham administração do dinheiro público e os agentes subalternos. Hoje, esta palavra se toma em mau sentido para designar os financistas e agentes de negócios, poucos escrupulosos, disse algumas vezes, ávido como um publicano, rico como um publicano, para uma fortuna de origem desonesta. Né? Então, mais uma vez, nós estamos vendo que os publicanos, eles tinham conseguiam muita coisa, muito dinheiro, mas que era de uma origem desonesta. Não era uma coisa que eles ganhavam honestamente. E que até hoje nós estamos vendo por aí, embora não nos cabe fazer o comentário, mas nós percebemos que ainda existem muitos publicanos por aí. Mas alguém pode se colocar, viu, gente? Fiquem à vontade. Perguntando, eu vou responder algo. Eu acho que não tem nem muito a perguntar, mas eu estou aberta às perguntas, porque esse texto de Jesus na casa de Zaqueu é um texto assim, muito claro. Né? Pronto, Fidelis. À vontade. Você terminou a palestra? Tá fechado o seu microfone. Pronto. Ok, não, Letícia, tudo bem, a palestra foi boa, eu também li o texto que você leu, vi muitas perguntas. Eu tenho um resumo também para enriquecer também a sua palestra e uma reflexão também que eu pesquisei, né? Ela diz assim o seguinte, a história de Zaqueu, revelada por Lucas, traz à tona a necessidade de discussão do emprego adequado dos bens materiais para a obra de Deus, ou de outro modo, de que maneira podemos equilibrar o usufruto do próprio conforto material às diversas possibilidades de auxiliar aqueles que nos cercam para necessário acesso ao trabalho, ao progresso familiar. Nossa principal motivação foi compreender os ensinamentos trazidos a partir da história do encontro de Zaqueu e Jesus. Naquele contexto, como esta lição pode contribuir para a nossa reforma íntima na atualidade. Por outro lado, buscou-se compreender de que maneira Jesus permitiu a convenção do chefe dos publicanos de Jericó. O ponto de partida para análise foi a Bíblia de Jerusalém, além de diversas obras da literatura espírita que abordaram tão relevante tema. Apresenta-se também uma reflexão de como esta pesquisa contribuiu para o entendimento de cada participante na construção de uma nova perspectiva para a busca individual da reforma íntima. Conclui-se que a busca do equilíbrio em relação ao valor que damos aos recursos financeiros é nossas vidas, é tarefa imperiosa e o modo como são empregados estes recursos deve ser constantemente avaliado, pois são, na verdade, empréstimo de Deus. Entendemos que na história de Zaqueu, a lei do amor pode estabelecer novos padrões de conduta e dessa maneira contribui com a mudança sobre a realidade ao nosso redor e a partir disso possam nos servir de estímulo constante para a aplicabilidade em nossos cotidianos, garantindo nossa contínua reforma íntima. Palavra-chave do resumo é publicando, ponto, reforma íntima, ponto, e conduta moral. Aí a minha participação na reflexão que você
fez aí, fez muito bem, entendeu? As perguntas, a vez que você leu também, tá ótima. É o que eu posso participar nessa noite. Parabéns. Obrigada, Fidelis. Mas é isso aí mesmo, né? Mais alguém? Então, estava ouvindo, Letícia, você, assim, e não só você, todas as pessoas, né, que falam em Jesus, e o importante não é falar, é sentir no coração. O que me fascina em Jesus é que ele não procurava as pessoas perfeitas. E é nisso que eu me espelho muito, né? Ele procurava pessoas que realmente tinham tinha condições de mudar, de ser melhor do que era. Como Zaqueu mesmo, eu fiquei pensando nessa. Eu não acho que eu acho que eu nunca tinha ouvido isso, mas eu fiquei pensando, o que levou Zaqueu a subir na árvore, sendo que ele era uma pessoa de estatura pequena, é porque ele não conseguia ver Jesus. Mas o que levou ele não foi amor, ele levou admiração. Ele ouviu falar em Jesus e ele começou a admirar aquele ser que ele não conhecia, que ele não tinha amor, mas ele começou com admiração. Então, eu acho que isso é bem nosso, né? Porque muitas vezes a gente ouve as histórias de Jesus, mas a gente não está nem aí, né? Mas quando você começa a ver assim que Jesus não deixou nada escrito, simplesmente é, 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 falava, né, sem escrever, então entra uma admiração que aí depois a gente vai preenchendo aquele vazio da gente lá, porque foi assim comigo, né? E às vezes, muitas vezes, as pessoas falam Jesus, Deus, mas nem sabe o significado dessas palavras, né? Porque palavras a gente sabe que o vento leva, né? Então, eu, particularmente, né, que me fascina em Jesus, é, assim, conhecer ele, assim, acho que conheci um pouco, eu acho que conheci no momento certo, né, porque eu acho que a gente tem essa possibilidade, né, de muitas vezes eu entender. Então, a gente conhecer Jesus no momento certo e entender também. Então, eu acho que isso é muito importante para nós, foi muito importante para mim, né? Porque desde pequena eu via falar Jesus, Deus, mas eu não sentia, eu não conhecia, eu não admirava. Né? Hoje mesmo, de manhã, quando eu olhei lá fora, eu olhei aquele céu tão azul, com aquelas nuvens brancas, eu falei, meu Deus, isso não é obra do homem, né? E até perguntei para mim mesmo, não sei se respondi para mim, falei, quantas moradas será que existe, né? A gente sabe que existe muitas, então, são coisas assim que fascinam, sim, principalmente Jesus, né? A gente tem que conhecer, a gente tem que sentir. Não é só ver aquela imagem dele, né? Eu, particularmente, não gosto daquela imagem de sangue lá, não vejo, não gosto, não Amém. quero. Então, eu tenho uma aqui, ele sorrindo, porque a gente sabe que Jesus, ele era alegre, né? Ele trabalhava o ser humano, né? Ele queria a modificação da, das pessoas. Então, é isso que me fascina em Jesus, né? E tem uma oração de Jesus aqui, gente, eu não sei se vocês já escutaram, né? Quando você estiver precisando de alguma coisa, pense em mim. Então, Jesus, essa é uma oração, eu não sei se é espírita, eu acredito que não seja. Então, é assim, quando a solidão vier te visitar, pense em mim. Lembra-te que eu estarei sempre pensando em ti. Quando a flor do seu coração murchar e seu rosto não mais sorrir, pense em mim, porque eu sou a alegria, a vida. Quando se sentires tão só, sem um amigo para conversar, fale comigo, eu estarei presente, pois eu nunca te deixo sozinho nem um minuto sequer. Quando a dor então apertar, não estacione, não fique na sua, dê um passinho, eu te ajudarei. Venha me visitar-me, para eu te consolar. Será fácil me encontrar. Moro aqui, moro ali, moro além, e moro em ti também. Sabe quem eu sou? Jesus Cristo, seu amigo. É esse Jesus que eu conheço, que eu passei a admirar, gente, depois de um certo tempo. Infelizmente, não sei se foi tarde, mas eu acho que tudo ainda está no tempo de Deus. E é isso, gente. Não foi tarde, não, disse. Tudo tem seu tempo. E nada acontece por acaso. No momento de procurarmos Jesus é a todo momento.
E independe de religião, porque Jesus, ele está com todos nós, todos. Ele está em todos os lugares. Só que, assim, essa questão de religião A ou B, na minha visão, eu acho que cada um está no lugar que ainda precisa estar. E nós estamos aqui nesse momento, que esse foi o nosso momento. E nós só temos que agradecer por isso. Né? E às vezes, só concluir, às vezes as pessoas pensam assim, né? Todos nós estamos atrás da felicidade. Todos nós estamos aqui para ser felizes e estamos atrás. Mas muitas vezes nós até achamos que a felicidade é quando eu tiver um dinheiro grande lá no banco, né? Quando eu for ter uma casa, uma mansão na praia. A gente pensa isso, né? Mas felicidade, gente, é isso aqui. Nós estamos aqui. Nós poderíamos estar fazendo qualquer coisa, gente. Não é verdade? Mas nós estamos aqui. Isso é felicidade. Porque nós estamos aqui falando de um ser que deu a vida por nós. Muitas vezes a gente fala, não, eu amo, eu dou a vida. A gente não é verdade. A hora que a gente cair no mar, lá, cada um quer salvar a si. Então, eu acredito, assim, que muitas vezes as pessoas se enganam, né? Às vezes as pessoas querem preencher mesmo. A gente pode ter tudo na vida, mas se a gente não tiver, hoje, eu penso assim, se a gente não tiver, né, aquela ligação com o plano mais alto, quando eu falo no plano mais alto, eu falo Deus, Jesus, nossos mentores, porque a gente sabe que os mentores estão aqui, né? Tá sempre pobre dos meus mentores, gente. Então, às vezes, isso é felicidade. Mas muitas vezes a gente não consegue enxergar, né? A gente já levanta, quer dizer, a gente já levanta, tem pessoas que já levantam de mau humor e não responde bom dia e não quer saber. Muitas vezes é tão fácil, né, a gente ser feliz e dar a felicidade para alguém. Só que a felicidade, gente, a paz, são coisas que tá tão fácil que a gente não consegue ver, entendeu? E é isso, gente. Certo. Alberto quer falar, né, Alberto? Boa noite, Letícia. Boa noite a todos. Letícia, você falou uma coisa interessante aí das religiões, né? Todos nós estamos na religião a qual a gente ainda precisa estar. Só para a gente ter uma ideia, parece que é uma questão de consciência de cada um. O budismo mesmo, ele busca a iluminação. Eles não estão preocupados nem com a salvação nem a evolução, né? O objetivo dos budistas é buscar iluminação. As religiões de origem judaico-cristã, eles buscam o quê? Salvação. Estão preocupados em se salvar. E nós espíritos, parece que a gente está num outro estágio, porque a gente fala muito da evolução. Mas, então, são situações que eu vou pensar sobre isso. É a questão de consciência. Quais delas estão certas? Todas. Nenhuma está errada. Não é isso? Então, para nós espíritas, hoje a gente está preocupado mais em nos conhecer, descobrir o que nós temos de bom e de defeito ainda para melhorar, e sempre nessa ascensão. Né? A gente não precisa mais de estar salvo, né? Mas sim com aquela questão de sempre estar melhorando, que isso significa o quê? O aperfeiçoamento. E aperfeiçoamento é evoluir, né? E também... A evolução está aí. Evolução também. Aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, e também, quando você falou que Jesus, alguém falou aí que Jesus, ele procura mais aqueles mais necessitados, aqueles que estão mais corrompidos. E a história A própria mensagem diz. E você poderia também falar um pouquinho assim sobre Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, para que mais crime que ele cometeu, né? Ele matou... Eu já li até sobre Paulo de Tarso. Fala um pouquinho sobre esse canal. Falar sobre Paulo de Tarso?
Sobre essa questão assim, de Deus procurar as pessoas, até os criminosos, e de repente Paulo, que era um criminoso, né, matou muitos cristãos, ele passou por uma transformação ali e depois ele foi trabalhar para o Cristo. Também foi uma mudança, não foi? É porque, na verdade, Alberto, Jesus procura essas pessoas porque essas pessoas talvez cometam muitos erros, mas eles acreditam na mudança, eles acreditam que existe um ser superior e Jesus vê neles a oportunidade dessa mudança. Enquanto aqueles que se acham preparados, tem uma parte do Evangelho que Jesus diz assim, não vá aos gentios. Porque não adianta você falar da doutrina espírita para aquele que não valoriza que para eles a doutrina espírita é uma coisa diabólica e que não tem nenhum sentido. Então, se você ficar ali o tempo todo falando para aquelas pessoas e que fazem, no caso, como as pessoas dizem na gíria, ouvido de mercador, você fala, mas eles não estão fazendo nenhuma questão. Olha aí a postura de Zaqueu. Zaqueu era um homem de má vida, que tinha comportamento julgado por todos. Mas Jesus viu em Zaqueu uma pessoa de coração bom, apesar de tantas coisas ruins que ele fazia, mas que ele estava pronto para a mudança. Aí foi por isso porque ele se aproximou tanto, buscando auxiliar Zaqueu naquilo que ele precisava. E assim, tem pessoas que você vai falar de Jesus, mas ele vai achar que tudo que ele tem e tudo que ele vai conseguir ou já conseguiu é feito dele e não de Jesus. Que não existe um ser superior que tenha a mão daquele ser para que nós consigamos as coisas boas da vida. Então, você vai falar para quem? Para aquelas pessoas que você vê que está sujeita a mudanças ou aqueles orgulhosos endurecidos que faz pouca questão do que você diz. Então, e no caso de Paulo de Tarso? Você viu quantas resistências ele teve quando se falava em Jesus, e você pôde observar que ele, mesmo assim, quando ele percebeu a força que Jesus tinha e que a luz de Jesus era tão grande que ele chegou ao momento de até ficar cego, a partir daquele momento, ele pôde sentir que existia uma força superior, além do orgulho e da prepotência de pensar que só o que ele fazia era correto, mas que Jesus não estava ali para mostrar, para auxiliar no caminho do bem. Mas quando ele percebeu, a mudança dele foi de imediato. Então, nós vamos falar de Jesus para aqueles que nós percebemos que estão prontos para a mudança. E não daquele que não acredita e que acha que tudo que ele faz é feito dele e não de um ser superior. Então, eu não sei se te respondi, mas se você for pensar bem na questão de se aproximar de quem quer mudar e de quem não quer, está envolvido todo esse questionamento, toda essa pergunta aí que você me convidou para fazer uma explanação de uma mensagem, que eu não sou palestrante. Mas eu aceitei. Por que eu aceitei? Porque eu estou aberta ao aprendizado. Eu posso saber pouco, mas eu tenho certeza que eu vou aprender muito com todos que estão aí e que vão fazer as suas colocações, vai estar mostrando uma forma de pensar que talvez eu até ainda não tinha pensado, por isso que eu aceitei, porque eu estou aberta à mudança. Senão eu ia dizer, não, eu vou dar desculpa, Alberto, eu não quero fazer reunião, eu não sei fazer reunião, eu não sei explanar, eu não sei dizer o que o Divaldo diz. Então eu não vou lá.
Eu não sei dizer o que muitos dos meus colegas dizem, mas eu sei dizer aquilo que eu vejo que é para o meu crescimento e para o aprendizado do outro. Né? Então, se eu não respondi bem aquilo que você queria ouvir, uma hora eu vou responder. Respondeu sim, muito bem explicado. Obrigado. Por nada. Disse, Adalberto, Marilene, tanta gente aí, pode falar. Gente. Respondeu muito bem, Letícia, e eu gostei da sua resposta. Eu não sei falar como palestrante, às vezes aquelas coisas, mas eu estou aqui, foi uma coisa muito importante, que nem eu estou aqui para aprender, para evolução, porque se eu, assim, às vezes, é lógico que eu acredito assim, que tem muitos aqui que não vou nem me comparar para escutar coisas que eu nunca escutei, e a melhora agora vai depender de mim. Sua resposta foi muito boa mesmo, eu acho que é uma resposta que eu daria também. Não sou, mas estou aqui em evolução e querendo aprender. Eu acho que isso é importante. Porque, na verdade, disse, nós somos eternos aprendizes. Nós vamos aprender a vida toda. Mas nós temos aí Antônio. Boa noite a todos. Deus continue nos iluminando. Minha irmã, essa resposta, não só todo o conteúdo da forma como nos foi trazido, é maravilhoso. Nos toca muito. E, em especial, essa resposta que você muito brilhante fez em relação à pergunta de Alberto, nos esclareceu. E não tocou apenas disse, mas acredito que a todos nós, porque realmente a sabedoria consiste na simplicidade. E você, baseando-se no nosso modelo e guia que é Cristo, deu a resposta na medida em que tocou os nossos corações e a nossa consciência, né? Não se colocando como uma pessoa sábia, mas uma pessoa aberta ainda a muito aprender. E eu me identifiquei bastante com esta atitude em que você, não propositadamente querendo se mostrar humilde, porque quem é verdadeiramente humilde não se mostra como tal, mas as ações, elas deixam evidente. E assim torna ainda mais rica o seu espírito, mais rico o seu espírito. Porque neste momento, para cada um de nós, em forma de aprendizado divino, por suas palavras como instrumento da bondade de Deus, não somente dentro de um nível dessa escalada da ascensão para Deus, nela a sabedoria do que, como espíritos imortais, precisamos ter e viver na prática para nos fazer, por merecer a Deus, condições ainda melhores. Peço a Deus, Pai, em nome de Jesus e da Virgem Santíssima, que multiplique por milhões de vezes a luz que emana dele em você, minha irmã, e em cada um de nós. Esta noite, ela se tornou ainda mais bela, depois de toda este exemplo de humildade que reflete a sabedoria do Pai. Muita paz e muita luz para você e para todos nós que temos a felicidade de estarmos aqui reunidos em nome do Cristo para este banquete espiritual. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada. Boa noite.
Realmente, Boa noite, Adalberto. o ensinamento Boa noite, Adalberto. do Mestre Jesus, ele lançou essa rede e alcançou todos os tipos de peixe. E ele, na condição de nosso orientador, ele sabia que cada um, a seu tempo, chegaria o momento de trazer a mensagem que ele deixou na nossa consciência, e aguardando só o momento. Aí vem os exemplos de Zaqueu, de Paulo, dos 12 apóstolos, que eram ainda muito ignorantes em conhecimento, mas Jesus sabia que naquele corpo ali havia espíritos com vontade de buscar esses conhecimentos. Então, ultrapassaram muitas barreiras, assim como nós hoje estamos ultrapassando vários processos de aprimoramento, de elevação espiritual. Às vezes a gente estou cansado, não aguento mais, não suporto, mas a gente não perde a vontade, não perde a coragem, porque estamos iluminados por equipes maravilhosas. Precisamos, através da vontade, levar aqueles que ainda precisam dessa mão amiga para tirar esses irmãos das situações ainda inferiores. Obrigado, Ana. As condições que ainda temos. Então, às vezes, a gente teme até enfrentar uma palestra, como diz a Letícia, sempre fala que não é palestrante, mas eu sempre digo, todos aqueles que chegam a esse local e falam as palavras, é um palestrante, porque ele está levando a mensagem. Jesus diz, a vontade e coragem faz com que a gente se aperfeiçoe e leve também essa luz a todos nós que estamos necessitando. São esclarecimentos vários, porque quando a gente pensa que sabe algo, a gente aprende muito mais. E está aí provado que através das reencarnações nós vamos adquirindo conhecimentos, vamos elevando o nosso conhecimento espiritual, e a cada reencarnação somos melhores. Podemos até estacionar, mas jamais perderemos aquilo que adquirimos em outras existências. Então, muita paz, muita luz. Letícia, Mais alguém, gente? Letícia, eu tenho, já que ainda tem um tempo bom aqui, eu tenho um texto assim que eu li do Consolador. Ele assim torna assim a reflexão bem assim ativa, entendeu? Bem um entendimento muito assim conservador, um entendimento que fica muito assim na nossa memória. Rapidinho, eu vou ler aqui. Ele fala o seguinte: Jesus viu a fé no coração de Zaqueu. Muitos não gostaram o que viram, pois para os que conheciam, ele era o ladrão. Mas para o mestre, que conhece a todos nós por dentro, ele era apenas um homem arrependido, decidido a mudar. E por essa razão conseguiu o tão desejado encontro. Vamos imaginar que Jesus aparecesse hoje, exatamente agora, e nos dissesse: quero me hospedar em sua casa. O que faríamos? Certamente, diante de fato tão importante, tão impactante, talvez ficássemos sem ação. A questão, no entanto, é que Jesus nos pede isso a cada minuto. Ele está pedindo para que os hospedemos em nossos corações, transformando-nos cada
um de nós em sua hospedaria. O Mestre quer habitar em cada um de nós através dos seus ensinamentos, que ele nos solicita a prática diária. Estamos realmente querendo hospedar Jesus? Queremos ser os novos Zaqueu da atualidade? Será que realmente estamos preparados para abrir mão da metade de nossas preocupações com a posse material para dar espaço para a vivência com Jesus? É no buscar a própria transformação pela vivência diária do Evangelho que nos aproximamos do Mestre, que certamente nos dirá: desce da árvore das ilusões e busca. Aí uma reflexão muito bonita, né? E assim, muito assim, bem entendida, né? O que quer dizer o texto, né? Que nos mostra que nós deveremos descer do pedestal. Do pedestal, exato. A humildade, né? Porque às vezes a gente tem a oportunidade de se melhorar, mas ainda insiste em continuar desagradando ao outro e a nós mesmos. É isso mesmo. Está com a palavra, disse. Eu queria falar assim, se ninguém não... A turma dos quietinhos, eu entendo essa turma também, que muitas vezes... Eu também sou quieta. Né? Então, às vezes a gente preferia falar, não vou falar nada não, porque às vezes a gente até pensava, vou falar coisas besta, né? Mas não é assim não, gente. Vamos deixar o coração falar, se alguém quiser falar, a turma do quietinho é mais cômodo, né, gente? Eu posso falar por mim. Mas, é assim... Se ninguém não quiser, e da minha parte, eu só tenho a agradecer a Deus, a Jesus, né, por estar aqui e estar nessa evolução, que realmente, né, a gente, falar bonito eu acho que eu nunca vou falar, gente, talvez em outras reencarnações, né, mas também eu não estou aqui para falar bonito mesmo, mas eu só tenho a agradecer a Deus, a Jesus, por hoje ter esse pensamento de evolução, de aprendizado, né, porque a gente, que nem a Letícia falou, estou aqui, não sou palestrante, estou aqui em evolução e aprendizado. E eu acho que é isso que a gente procura. Porque muitas vezes aquelas... Nossa, é muito bom quando a pessoa fala, né, palavras bonitas, mas muitas vezes a gente nem entende aquelas palavras bonitas. Mas é assim, da minha parte, eu só tenho a agradecer a Deus, a Jesus, aos meus mentores, por tudo que eu sou hoje, por tudo que eu tenho na vida. E posso dizer, uma coisa que eu encontrei através de Jesus foi paz e me conhecer, saber que tudo posso naquele que me fortalece e que eu posso ser melhor a cada dia, sim, principalmente para mim, porque se eu for melhor para mim, eu vou ser melhor para as pessoas que estão ao meu redor. E é isso. E assim, Letícia, você pode encerrar. Para colocar um ponto final nesse nosso encontro de hoje, eu quero agradecer especialmente ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, a espiritualidade de luz, e agradecer a todos vocês pela colaboração, pela parceria, pela paciência de me ouvir. Eu quero agradecer por tudo. Então, para mim, a palavra do momento é gratidão. Agradecer a Alberto, obrigado, Alberto, pelo convite. Muito obrigado mesmo, porque me deu a oportunidade de aprender e passar aquilo que eu sei para quem me ouviu. E assim, louvemos a Ti, Senhor. Te dou graças, porque Tu permitiu que eu estivesse aqui hoje. Permitiu que eu conhecesse a doutrina dos Espíritos e que eu pudesse angariar mudanças e continuar buscando o Teu aprendizado cada dia mais. Obrigado pela minha família, pelo teto que me abriga, pelas vestes que cobrem o meu corpo e pelo pão que me alimenta.
Obrigado, Pai, porque tuas palavras, porque o teu evangelho é o meu maior alimento. Nos protege, nos ilumina e nos abençoa. E que a tua paz e misericórdia seja constante em nossas vidas, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja.